O jornal DR1 veio conhecer o Clube Militar no centro do Rio de Janeiro e conversar com o Coronel Ivan Cosme, que é o diretor de comunicação social. Vem comigo, vamos saber como esse clube se entrelaça com a história do nosso Brasil. Tua história, compromisso com a verdade. É o Rio, é o Redentor, abraçando essa cidade. Conversando com o Coronel Ivan Cosme, que é o diretor de comunicação social desse clube, que a gente vai querer saber como vai, tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. Como que esse clube nasceu aqui no centro da cidade? Isso daí se deu, talvez uma conotação inicial seja muito importante, porque a maioria dos clubes que a gente escuta falar, eles têm uma origem normalmente social, alguns uma origem cultural. Só que a origem do clube militar, ela difere um pouco, ela teve uma origem política. Política? Então talvez as pessoas não entendam por que o clube tem esse viés político até hoje. Né? Por exemplo, que eu posso dizer que começou aqui dentro, Proclamação da República. Né? Eu vou falar mais um pouquinho depois para vocês, se quiser. Então, eu cheguei aqui em 2014 e ainda estava vivo um funcionário muito antigo chamado Sr. Jarbas. E o Sr. Jarbas perguntou para mim assim: Coronel, o senhor acha que uma pessoa que pretende suicidar-se no dia seguinte viria fazer um tratamento de canal? Pequeno dentista aqui, fazer um tratamento de canal na véspera do suicídio? E o tratamento de canal hoje em dia já é incômodo, imagina em 1954. É verdade. Então o Getúlio Vargas, ele tinha essa percepção política, ele era um político por excelência, né? Dizem que inclusive a morte dele foi uma morte política, né? E ele vinha para cá, ele circulava muito aqui, o dentista dele era aqui, o alfaiate dele era aqui. E ele conversava, porque isso tudo ocorria aqui dentro. O próprio general, o presidente do Brasil, Gaspar Dutra, também vivia aqui. O Gaspar Dutra se dava pachorra de sair daqui de bonde, sem segurança nenhuma, e ir para o Palácio do Catete. Olha que Brasil, né? Que Brasil, é verdade. Então peraí, a gente está falando de quando que foi fundado? Bom, o clube nasceu também numa época política. O clube nasceu com a questão da abolição da escravatura, porque até então a escravidão fazia com que o governo usasse as tropas militares para perseguirem e apreender os escravos fugidos. Se chamava isso de capitão do mato. Eram os elementos que vinham perseguir os escravos, prendê-los. E o clube, em determinada época, ele foi fundado em 1887, ele, através do seu presidente, que era o Deodoro da Fonseca, ele se negou, ele pediu uma carta que o Deodoro fez ao imperador, pedindo que jamais voltasse a ser as tropas militares empregadas como capitão do mato. Você veja que é um ato operacional, que na verdade é um ato político, né? Porque nessa época também já tinha ocorrido homenagem a pessoas que se posicionavam contra a escravatura, como foi o caso daquele jangadeiro lá de Ceará e tudo. Então o clube já nasceu em 1887, né? Com esse viés político. Entendi. E veio tomar mais força em 89, quando da proclamação da República, porque aí foi o ápice
político do clube. Foi ali que o clube realmente tomou força, né? Um pouco antes tinha nascido o Clube Naval, mas o Clube Naval ele não tinha essa ideia política. Ele era uma agremiação que defendia os interesses dos militares da Marinha e era mais cultural, ao lado cultural. Tanto que o Clube Militar, ele diferente do Clube Naval e do Clube de Aeronáutica, ele é destinado aos oficiais das 3 forças, não somente do Exército. Ah, que legal! Nós somos uma sociedade civil, o clube é totalmente independente de qualquer colocação com as forças, tá? E ele abriga oficiais das 3 forças. Tem inclusive oficiais da Aeronáutica, da Marinha, que não são sócios lá e são sócios aqui. Que bacana! O meu chefe atualmente é da Marinha. O meu primeiro vice, ele é de origem da Marinha. Entendeu? Então o clube nasceu aqui em 89, as reuniões preparatórias todas para a proclamação da República aconteceram aqui. Há inclusive um documento que eu não sei qual esse documento ainda está por aqui, que muitos historiadores consideram a certidão de nascimento da República, porque é justamente a ata de uma reunião que aconteceu aqui 6 dias antes da proclamação da República, no dia 9 de novembro de 89, onde foi decidido nós vamos proclamar a República. Porque a proclamação da República, ela é um troço interessante. A República, quando chegou ao Brasil, ela chegou de um modo diverso do que na verdade é uma república. Na verdade, como o Rio de Janeiro, ele tinha o poder econômico e político, porque normalmente quem tem o poder político é aquele que tem o poder econômico. E nós vivíamos o ciclo do café, que era aqui no Vale do Paraíba. Sim. Então os barões do café, que eram os donos do Brasil, que influenciavam na política, eram todos daqui. Só que com o advento da imigração, em função até da formação da Alemanha, a formação da Itália na Europa, vieram os primeiros imigrantes e eles foram para São Paulo. Bom, o que aconteceu? A terra de lá era melhor, a famosa terra roxa, e o café se deu bem lá. Quando aconteceu isso, o poder econômico passou para o interior de São Paulo, que chama de Novo Oeste Paulista, que era Itu, Sorocaba, aquela região ali. Tanto que é onde que se deu o lançamento do Partido Republicano, em 1870, foi em Itu. Né? O documento da independência, o manifesto da República, foi em Itu. Então, com isso daí, ficou uma dicotomia. O poder econômico ficou lá em São Paulo e o poder político continuou aqui. Olha que prato feio para ver uma quebra de sistema. E aí os paulistas, na verdade, o que eles estavam querendo não era a república, eles queriam federalismo, eles queriam ter mais poder político. Quem veio fazer a solução disso daí, de um modo que eu não vou discutir se foi certo ou errado, foram as forças militares. Porque os militares que também ficaram insatisfeitos, questão militar e outras questões mais, e eles levaram Deodoro, que era o verdadeiro herdeiro de Caxias e de Osório, ele era o grande líder militar. Apesar de ser amigo do imperador, a fazer a proclamação da República. Então, na verdade, a proclamação da República, como tudo no Brasil naquela época, acontecia aqui e o Brasil como um todo só ia saber meses depois. Né? Porque a comunicação não era como é agora. Não tinha internet. E o lugar, a arena disso tudo foi dentro do clube militar. Gente, eu tô assim impactada com o seu conhecimento, com essa aula de história que a gente está tendo aqui. E aí eu tô com uma curiosidade. Como que esse lugar tão político começou a trazer esse lado todo cultural, né, como a gente vê hoje? Olha, o que aconteceu com o clube, apesar de ele ter nascido com um viés diferente, é que ao longo da sua trajetória ele acabou se tornando um clube social, né? E ele tem um acervo, né? Se eu tiver a oportunidade eu vou mostrar alguma coisa a vocês. Ele tem um acervo que foi se consubstanciando ano após ano, porque naturalmente foi acontecendo.
né? O social aqui aconteciam bailes famosos, né? Eu não tenho, infelizmente, não sei se o pessoal aqui tem alguma coisa, os bailes daqui eram famosos, porque vinham os militares das mais altas patentes, autoridades, né? O militar, apesar de ter uma imagem um pouco distorcida disso, mas ele talvez seja o traço da população mais popular que tem. Né? Há pouco eu estava aqui conversando aqui, em off, né? Bastidores. Em bastidores, está dizendo, meu pai era mecânico de bonde. Eu não sou nada, eu sou coronel, mas o meu pai era mecânico de bonde. Né? E na década de 60, eu sou da década de 50, né? O que acontecia? O mecânico de bonde era o extrato mais baixo, não mais baixo, era uma origem muito simples. Sim. Né? E, no entanto, você pega pessoas que se deram melhor do que eu. Se não me engano, o Castelo Branco era filho de um alfaiate. Né? Então, o nosso extrato, ele é muito popular. Ele não é aquele extrato elitista. Sim. Né? Elite aqui é filho de general. E que não é nada também se você considerar que veio de uma outra origem. Entendi. Né? Então, o clube foi, aos poucos, se tornando um clube como é hoje, mas manteve o viés político. Entendeu? Sim. Tem um viés cultural. O nosso salão de artes, pra você ter uma ideia, ele talvez seja, em atividade, o salão de arte mais antigo do Rio de Janeiro. Entendeu? 60 e poucos anos. Será que a gente vai ter oportunidade de conhecer? Não, o salão de arte é assim, nós temos obras que foram premiadas e tudo. Mas o salão, ele acontece anualmente. Ah, tá. É um evento. É um evento periódico. Tá. Entendeu? Mas ele não perdeu a constância dele. Entendi. Há pouco tempo, a coisa dos 3 anos, nós fizemos uma exposição a pedido do Centro Cultural Correios. Sim. E que foi um sucesso. Nós levamos parte do acervo, levamos quadros e tudo. E foi um sucesso porque realmente, como você disse, nós temos um considerável acervo cultural. Uma ata essa que levou à proclamação da República. Puxa vida, sensacional. E já que a gente está falando de eventos, eu queria então que você falasse sobre o ciclo de palestras. Ah, sim, esse foi o viés que nos colocou em contato, né? Sim. O ciclo de palestra, ele começou um pouco antes da pandemia. Aconteceu, eu vou contar a história verdadeira. A minha esposa, ela frequentava um ciclo de palestras similar no Clube Naval, que hoje em dia não está tendo mais, por motivos particulares lá do clube, ele foi suspenso, né? E eu vi aquilo, ela me perguntou, por que tem no Clube Naval e você... E não tem aqui, com certeza. Aí eu falei, não seja por isso. Peraí, nós mulheres sempre acabamos influenciando, não tem jeito. De um modo ou de outro, influencia. Aprovada Como chama a sua esposa? Ana. Ana, obrigada. Então aí eu comecei a pesquisar e tudo aquilo ali. Só que eu procurei eu vi que esse ciclo de palestras, o que é comunicação social? Comunicação social é aquele setor da vida que cuida da imagem. Talvez a maioria das pessoas não tenha essa ideia, né? Mas a comunicação social é uma zeladora da imagem de uma instituição, né? E tem uma coisa que projeta a imagem, é cultura. Entendeu? Então a ideia do ciclo de palestra nasceu dentro dessa concepção, pode ser errada, foi a minha concepção, de que eu tinha através do ciclo uma possibilidade de exportar a imagem verdadeira do clube, né? Para não se formar idiosincrasias erradas a respeito do que a gente é. Entendeu? Então eu fiz o ciclo como? Eu estou dizendo, desculpa, não é pela veleidade ter sido, né? A missão ali quase que minha. Sim. É pela ideia de que com isso daí eu abrindo a todo mundo, eu abri a possibilidade que outras pessoas viessem a ter dentro do clube e conhecer a nossa realidade. E tem sido um sucesso realmente, porque a gente procurou dar uma ideia mais eclética possível. Então aqui no ciclo de palestra a gente fala de UFOs, né? Vamos da ufologia, passando pela espiritualidade e chegando à geopolítica. Fala-se da história, fala-se da geografia, religião eu procuro não falar. É muita diferença entre uma espiritualidade e uma religião. Sim. Né? Então essa é a ideia.
E eu acho que esse amálgama aí está tendo um sucesso, porque nós tivemos palestras aqui, tem gente em pé, que não é o desejar, né? Aqui teve uma disputa a respeito de nióbio, que eu, sem querer, quando eu vi, tinha 2 times dentro do auditório, que foi uma loucura para a gente conseguir terminar a palestra, entendeu? A outra, trouxeram um conceito aqui, foi Dom Pedro II, um projeto maçônico, e eu fui entender por que Pedro II não foi maçom como todas as autoridades eram naquela época, porque queriam ele acima dos maçons, inclusive, isso feito pelos próprios maçons. Então, encheu isso aqui, foi uma loucura. Imagina. Entendeu? Então o ciclo é isso aí. Então toda quinta-feira agora. E é gratuita, né? Ah, sim, isso é gratuito. Mas você tem que agendar. Não tem que Não agendar. precisa. Não. A única coisa que pode acontecer é se encher demais, não ter onde sentar, ou infelizmente ter que ficar para uma outra. Nós já estivemos aqui e foi maravilhoso participar desse momento e esperamos inclusive participar de outros. Porque à vontade, quando quiser. Você já falou que dia 30 de novembro já tem um que é surpresa, né? Vai ser o encerramento. Não, posso até. Bom, não vou dizer já. Não fala ainda não, vocês vão saber. Não, mas são grandes palestrantes inclusive fora do Brasil, palestrantes que hoje em dia isso aí é gratificante para o clube, não para mim, gratificante para o clube, porque tem palestrantes de alto nível que tem nos procurado, porque aí entra uma outra coisa interessante, né? A marca Clube Militar é uma chancela e tanto. Por mais que não se queira, até de acordo com certas coisas que nós falamos aqui, como nascer aqui dentro da Petrobras, como campanha pela moralidade, nós tivemos a última grande campanha que nós tivemos, campanha pela moralidade, vocês precisam ver a gama, nós fizemos até um e-book, tem um e-book no site, pode pegar, com as pessoas que estiveram conosco dentro dessa campanha, né? E pior que é o pior mesmo, porque dali muita coisa se constatou que o Brasil decresceu, né? E infelizmente se tornou realidade aquilo que nós não queríamos que se tornasse realidade. Inclusive palestrantes que vieram para cá com uma bandeira nesta mão e hoje em dia que estão com a bandeira na outra mão, talvez até por uma questão financeira. Com certeza. Eu quero agradecer. Primeiro quero dizer que quem quiser participar do ciclo de palestras, ela pode buscar pela internet. Assim, no nosso site fica colocado, clubemilitar.org, né? Fica colocado sempre a divulgação da palestra seguinte. São todas as quintas-feiras. Tá. Aqui dentro, quero fazer uma propaganda. Às 14 horas. 14 horas. Normalmente de 14 até 16 por aí. Aqui dentro funciona também, foi criado pelo clube em 1936, o Instituto de Geografia e História Militar do Brasil. E ele fez um percorrido, como dizem nossos vizinhos, por aí afora, e hoje voltou aqui. Hoje em dia o Instituto de Geografia e História Militar do Brasil está aqui dentro do clube, e todas as terças-feiras tem as palestras dele também, que são mais focadas em história, parte de geografia. Que horas que acontece? Mesma coisa. Mesma coisa. As terças-feiras são as palestras do Instituto e as quintas-feiras a do ciclo Cena Madureira, que é do clube. Muito legal. Nossa! Também é aberto ao público. Também é aberto ao público. Muito legal. O senhor gostaria de falar mais alguma coisa? Não, olha, a ideia, que é até a ideia que norteou o clube, é essa, de que o clube, ele é uma amostragem do que é a verdadeira cabeça do militar. Hoje em dia se contesta muito, por motivos extremamente emocionais, a presença do militar na nossa história, né? Será que pode? Será que é justo? Porque você não pode julgar a história por momentos, até porque o momento atual ainda não é história, história é daqui a 50 anos. Né? E o que o militar já fez por esse país? A liberdade que a gente tem hoje até de criticar o próprio militar foi garantida pelos militares, embora seja desvirtuada essa verdade, porque não interessa a quem tem uma bandeira diferente dessa, né? Se você for ver certas ideologias por aí, a grande bandeira, a grande necessidade é acabar com as Forças Armadas, é acabar com o poder militar. Nós sabemos que são 5 os poderes da nação, né? Hoje em dia tem
à ciência e tecnologia, em vez de se juntar ao poder econômico, ao campo econômico, ao campo político, o campo psicossocial, né, e ao campo militar. E normalmente quando há uma mudança de sistema, o último a cair é o campo militar. Então tem que ser da ideologia de certos grupos destruir o campo militar. Né? Você pode olhar através da história que você vai ver isso aí com uma nitidez tremenda. Né? Então essa necessidade de destruir o campo militar ela é ideológica. Entendeu? Mas a verdade é que as Forças Armadas no Brasil sempre estiveram e sempre vão estar do lado do povo, apesar de toda a falácia que faz hoje em dia de dizerem que ela traiu o povo. Ela não traiu o povo. Eu não estou defendendo ninguém não, tem muita coisa errada aí. Eu só estou dizendo que as Forças Armadas jamais traíram ou vão trair o povo brasileiro. E nós somos uma representação disso, o clube que abriga oficiais das três Forças Armadas. Eu adorei conversar com você, senhor. Bate continente? Não? Obrigada, muito bom. Eu pego aquela folha lá e fico mascando. É que você tem dor de cabeça. Não, eu faço um chá com aquela planta ali. Ele só ia lá pegar as plantas, fazer agora o princípio ativo e registrava como dele. Está feito, já está feita a invasão. Você acha que... Vocês conhecem a Amazônia? E alguma coisa da Amazônia eu conheço. É que vai invadir aquilo? Alguma coisa eu conheço. Eles roubavam isso no ano de 70, 80. Os japoneses iam para a fronteira do Brasil, lá na Amazônia, no Rio, jogava todo aquele lixo da Amazônia para dentro do rio, porque ali eles comiam todas as riquezas dentro da própria água. Madeira era roubada no Brasil pela água e ninguém dava conta que era o japonês que estava entrando lá. O japonês roubou muito mato, muita árvore também. Roubou árvore, roubou... Hoje pudemos conhecer mais um pouquinho do Clube Militar, a sua história que se confunde com a história do nosso Brasil. E é isso, o jornal DR1 sempre apoiando a arte e a cultura. Eu sou Marinês Meireles, sua cidade, seu jornal, compromisso com a verdade. DR1, o número 1, todo mundo lê. DR1, o xodó